Olá, olá, boa noite a todos. Hoje farei uma live com o Thomas a respeito da ansiedade e como ela influencia na nossa capacidade de estudo. Boa noite, boa noite. Por favor, me falem a respeito do áudio e do vídeo. Se está tudo tranquilo, se vocês estão me enxergando bem, me ouvindo bem. Sejam todos muito bem-vindos. Apertem aí no aviãozinho que tem bem aqui, ó, né, do lado. Um aviãozinho que tem aqui do lado. E compartilhe aí com 3 amigos ou mais, porque hoje tem um assunto bastante interessante para a gente conversar a respeito da ansiedade e da vida de estudos, né? Com o Tomás. Seja bem-vindo, Larissa, Saulo, Tomás aqui. Fala, professor. E E aí, aí? Tomás, tudo bom? Como é que tá, meu caro? Tudo bem por Tudo bem, aí? graças a Deus, tudo bem. Antes Coisa de boa. boa demais. Meus parabéns pelo seu casamento, Pô, meu caro, obrigado. né? Obrigado. Isso tem sido notícia, né? Ah, é? Isso tem sido notícia aí por essas terras do Instagram, né? Tá, tá. Que coisa boa, E, que coisa boa. e foi um casamento belíssimo. Tu Parabéns a assistiu? você. Assisti, sim, Pô, cara, que né? honra. Que coisa boa. Foi um casamento belíssimo. É, e parabéns a você e a sua esposa, Obrigado, meu amigo, né? obrigado. E de algum tempo, já faz um tempo, eu comprei uma agenda com uma fala do professor Olavo que a sua esposa confecciona. Isso, ó, faz um tempo já, né? O Prometam Ser? Foi? Qual que é a frase? Ixi, a frase é enorme. É um texto grande do professor Olavo, que está ali no escritório, não deu, esqueci de trazer. Mas depois eu ponho uma foto para você Não, ver. é o Prometam Ser, não é? Ah, não sei se é essa frase, mas é uma frase do professor Olavo, um texto dele. Eu acho que até o Bernardo Kister publicou recentemente, mas é um texto grande, que tem assim na capa Tá. da agenda que a sua esposa confeccionou e eu tenho essa agenda até hoje, Ah, que legal, né? cara. Epifania, não é? Epifania, Isso, cara, né? que legal. Poxa, que Epifania. legal. Ah, pode ser Legal. ali, a Manuela botou, a minha esposa botou. Ou sobre o sofrimento, né? Uma frase sobre o sofrimento. É um texto relativamente que pegou quase a capa inteira, Que assim, legal. bem, Não sabia, cara, não sabia que tu tinha. Que coisa boa. Pô, né? sensacional. Eu tenho já Que legal. acompanho, né, o trabalho de vocês há um tempo já, Poxa, que coisa boa. né? Que Isso legal. é muito interessante. Foi uma honra lá, cara, conhecer teus coprodutores, cara, o Guilherme e o Giovanni. Seria ótimo se tu estivesse conosco lá, cara. Falamos muito em ti. Ah, Falamos muito em foi? ti. É, aham, Ah, aham. Foi aqui muito no, legal. aqui no Ceará a gente diz que quando as pessoas falam da gente em algum lugar, as nossas orelhas ficam Fica quentes, né? quente. Ficou quente aí ou não? Ficou quente a orelha. Eu disse, rapaz, quando você me mandou a mensagem pelo WhatsApp, eu disse, Tava quente. Agora entendi. agora eu entendi porque a minha orelha está quente, né? Mas, Tomás, Cara, cara, que legal. os meninos são pessoas boníssimas. Eu fiquei muito São, feliz em são saber mesmo, cara. que eles iam estar com você. Em algum momento eu irei ao sul do país e Pô, cara, certamente aí a a gente faz gente, assim, vamos a fumar um gente charuto, com certeza. exatamente, a gente marca um encontro para fumar um charuto e, claro, regada uma boa conversa, um bom uísque Claro. também, que eu sei que você é um Nossa, apreciador, claro, com certeza, com certeza. A gente né? gosta de coisa boa, cara. Cara, Exatamente. eu acompanho também teu conteúdo e impressionante, assim, cara. E graças a Deus a gente tem as redes sociais para acompanhar a gente capaz como tu, né? Sim. Eu sei que tu é muito querido pelos teus alunos, né? Obrigado. Acompanho ali teus stories. Agora eu vi ali elogios à tua, não só, imagino não só a tua didática, né? Mas a tua pessoa. E é isso que faz um bom professor.
né, MacGyver? Alguém que busca, de fato, a verdade em todos os sentidos. Como o Sertilange nos fala, né? O intelectual é um consagrado, né, uma pessoa Isso, totalmente devotada ao ofício. E isso fica muito claro, assim, no teu trabalho, MacGyver, que tu vive esse negócio, assim, né? E os resultados estão aí, né? Teu crescimento está exponencial, né? Agora vi o teu projeto com o professor Thomas lá, sim, e, enfim, é só o começo, né, MacGyver? Que alegria. Começo agora nas redes sociais, porque tu já está há um tempo aí na docência, né, MacGyver? E, isso, sem dúvida, teu crescimento vai ser cada vez maior, meu caro. Uma honra estar isso. contigo, cara. Obrigado, Tá, obrigado. imagina, eu que agradeço. Obrigado pelas palavras elogiosas. Sou professor universitário desde 2012, Um vai tempão. fazer uma década já. Todos os dias, todo santo dia, mais de 5 horas de aulas por dia, né? Imagina, Todo cara. dia, durante esse tempo. Claro que a gente vai executando, a gente vai melhorando a didática com o esforço exaustivo, né? A repetição exaustiva, chega um Sim. momento que as coisas encaixam. E eu costumo dizer para os meus orientandos mesmo, que querem seguir a carreira acadêmica, eu disse, olha, infelizmente hoje a maioria dos professores das universidades, eles estão na universidade porque viram ali a possibilidade de ganhar dinheiro e só, né? Só. Isso por si só, assim, isso não é um problema. O Claro. problema é você pegar isso e tornar como o fim Correto. último da coisa, né? E eu digo, se você entra em sala de aula e você não tem um intuito de tornar o aluno melhor do que você, a coisa não Boa. faz sentido, né? A coisa não faz sentido porque você não vai fazer a engrenagem rodar, né? Então, quando você sair dali, quem que vai ocupar o seu espaço, né? Tem que ser uma pessoa, pelo menos com conhecimento ali pareado com o seu, para dar continuidade ao seu trabalho, né? Então, isso que você faz no Aleris, né? Tem isso também, porque as pessoas vão Claro. melhorando. Várias Sim. coisas que você postou Ótimo. aqui, fez o print, colocou pessoas se ajudando, e as Uhum. pessoas se ajudam para o todo melhorar, É isso, né? cara. Para o É todo isso, é melhorar. isso, E é esse isso. todo que você está aí, todos se aprimorando ao mesmo tempo, vão, em algum momento, é, sair dos muros do Aleris e atingir outras Outras partes do, pessoas. do, do Brasil, do mundo, e isso vai tomar uma proporção muito grande, né? Ontem eu dei uma, uma aula para o pessoal que estava na Masterclass, que compraram uma Masterclass minha a respeito da soberba, Legal. e aí eu falei para eles assim, olha, tem uma característica muito importante que é a magnanimidade, né? Quando um sujeito é magnânimo, você percebe que ele é um sujeito que sabe qual é o seu dever e ele aceita, ele suporta todas as humilhações e todas as chicotadas que ele vai receber no caminho. Porque ele sabe que passando por ali ele vai cumprir o seu dever. Isso é um sujeito Uhum. magnânimo, né? Uhum. Então, por exemplo, o grupo Aleris, pelo que eu ando acompanhando, todo o seu grupo aí, nasceu de umas chicotadas que você recebeu, Falado. É. né? Uhum. De umas chicotadas que você recebeu. Então, é assim que as coisas boas nascem, com Uhum. pancadas, né? Com pancadas. Então, você recebeu uma pancada e dessa pancada surgiu um fruto muito doce, Fruto, fruto, né? fruto. Que é o seu grupo. Do mesmo jeito eu falo para os meus alunos, olha, Ah, se eu estou puxando cada vez mais de vocês e vocês acham que estão sofrendo bastante, é porque eu quero tirar esse sumo e torná-los melhores do que eu. Da mesma forma que um dia fizeram isso comigo, eu quero extrair de vocês o máximo, para quando vocês chegarem lá na frente, vocês olharem para trás e perceberem que vocês evoluíram. A reta do seu crescimento é crescente, ela não é decrescente, né? Então, tem um livro do professor Jordan que ele diz assim, olha, compare-se a si mesmo com quem você foi ontem e não com quem uma outra pessoa é hoje. Então, legal. você tem que chegar lá na frente, olhar para trás e perceber quem você foi, quem você é hoje, mas nesse ponto eu não concordo tanto com o professor Jordan, porque eu acho que é interessante a gente se comparar com pessoas que são melhores do que nós, mas Uhum. nós sabermos nos comparar.
nós não termos inveja daquela pessoa, isso, mas ótimo. tratarmos aquela outra pessoa, aquele indivíduo que é superior a nós, como uma luz, né, para nós, para o nosso caminho, entendeu? Para o nosso caminho. Então, o grupo Aleres, eu fiquei muito feliz em saber da existência dele, que muita gente entrou agora. Fiquei mais feliz ainda em saber que você me acompanha, porque no final das contas, em algum momento a gente une forças, não é, Thomas? É? A gente une forças para gerar um bem maior, porque o nosso propósito com tudo isso, o que é? Qual o nosso fim? O fim último de tudo? A nossa aproximação com Deus. Sempre. Né? Sempre é isso. Né? Cara, e professor, eu vejo muita proximidade assim no trabalho da docência, né, com o professor, e o trabalho também do psicoterapeuta, né, que é como eu atuo. Porque não tem como a gente se distanciar, MacGyver, do ideal da caridade mesmo. Né? Não, eu quero me doar aqui pelos meus, né? E não só eu quero que eles sejam melhores que eu, mas eu morreria por eles mesmo. Né? Eu costumo dizer para os meus alunos que, em nível de psicoterapia, eu só consigo levar uma pessoa, MacGyver, a um lugar que eu já fui. Eu só consigo levar uma pessoa à sanidade se eu já estou são. Eu só consigo levar uma pessoa à superação do sofrimento se em algum momento da minha vida eu já meditei na possibilidade da cura. Se eu já meditei na possibilidade da superação do sofrimento. E o que não é isso que não um amor, né? Que uma disponibilidade total de ser aberto a todas as possibilidades que a vida nos apresenta. Exato. E não tem como não, nesse caminho não passar pelo sofrimento ou pela dor. Né, e caramba, quando a gente se depara com um aluno com uma dúvida cruel querendo aprender, é de algum modo um sofrimento ali, porque há uma falta. Há uma falta que somente a sabedoria e a inteligência do professor pode suprir. Quando alguém me procura em sofrimento, MacGyver, em depressão, em ansiedade, em desesperança, é porque ela sabe que eu tenho algo a entregar. E olha que responsabilidade, meu caro, nós termos algo a entregar. Então, cada ato de estudo que nós temos é também um ato de responsabilidade brutal que nós temos de, não, isso aqui, meu Deus do céu, precisa aliviar o sofrimento de alguém. Esse meu ato de virar essa página, de entender este conceito, de fazer essa relação aqui desses autores, dessas temáticas, precisa não só ficar aqui, mas transcender. Né? Precisa transbordar. Né? E afetar outras pessoas que estão desesperadas por não ter o conhecimento que, graças a Deus, eu tenho, por não ter a sanidade que, graças a Deus, eu tenho. Porque pode ser eu, um dia, a não estar são, como já estive. Pode ser eu, um dia, a não ter inteligência, enfim, não ter a capacidade de aprender algo. Pode ser eu. Né? E essa percepção das possibilidades humanas várias é o que nos torna urgente de, caramba, eu nasci para me doar. Eu nasci para entregar o que eu tenho. Não posso reter, inclusive não posso ser soberbo, porque a virtude principal daquele que estuda, Hugo de São Vítor fala isso, é a humildade. Não tem como. A primeira coisa, a prima, é ser humilde. Ser humilde. Não desprezar nenhum conhecimento, não desprezar ninguém, não desprezar nenhum estado de inteligência, não desprezar nenhuma depressão, não desprezar nenhum ansioso, porque pode ser eu. E por bondade divina, não sou eu agora. Mas basta, meu caro, a gente soltar as rédeas um pouquinho, basta eu deixar de estudar, basta eu deixar de rezar, basta eu deixar de frequentar os sacramentos que acabou. Então, essa percepção de caridade, de entrega, de serviço, não tem como a gente não meditar sobre essas coisas quando, enfim, inclusive quando trabalhamos nas redes sociais, né? Quando postamos um story, tocamos e mudamos uma vida, claramente, né? É você perceber que, no final das contas, a gente acaba se fortalecendo, cada um dos meus alunos, você no grupo Aleres, o pessoal que está lá com você,
E você disse uma coisa muito importante, muito bonita, né, que assim, é uma atitude de amor mesmo. Né? É uma atitude de fomento à existência do outro. Né? É uma atitude de fomento à existência de tudo isso que você está construindo. Né? E por trás disso tudo tem uma camada que permeia, que são os estudos. Né? Sempre é os estudos balizando aquela coisa e sempre tratar os estudos como sendo uma oração à verdade. Sempre. Né? Para nos aproximar de Deus, de fato. Se você não trata o estudo dessa forma, as coisas começam, em algum momento, as coisas não vão fazer sentido, né? Porque você tem um propósito maior, né? Você tem um propósito maior. E pegando esse gancho, Tomás, se você me permite, já tentar enganchar isso na questão da ansiedade, que afeta e toma conta de bastante gente, né? E você já tem uma certa experiência com isso como psicoterapeuta. Nas consultorias que eu faço, os atendimentos, também eu recebo muitas pessoas com essa dor, né? Você é ansioso, senta para estudar e não consegue reter da maneira que queria. E o que eu tenho percebido, isso do lado de cá, nas consultorias para estudo, né? E aí eu gostaria, se possível, depois você fizesse um paralelo com a sua experiência, que eu percebo que esse movimento, que existe uma diferença da ansiedade como uma doença mesmo, e o estado ansioso, né? O que eu tenho notado nas pessoas que me procuram é mais um estado ansioso do que uma ansiedade patológica mesmo. Ótimo. E eu sempre converso com essas pessoas assim. E eu falei ontem isso nessa aula da Masterclass. Falei, olha, você tem que saber o seu lugar. Né? Você tem que saber e ter cuidado para não dar um passo maior do que a sua perna. O próprio Sergio Lhanzes fala, você tem que caminhar lentamente, e se seu caminhar parece lento demais, é porque ele vai levar você mais longe. Mas esse passo que você tem que dar adiante, você só deve dar quando o passo anterior estiver bem fincado. E eu digo, e eu pergunto para essas pessoas, você realmente desenvolveu uma habilidade, você tem condições neste momento de estudar isso que você está estudando, ou você tem que desenvolver, aprimorar uma habilidade para poder estudar isso. Né? Então, muito desse estado ansioso está aí. O sujeito ele tem um desafio muito grande, mas ele tem pouca habilidade. Né? Então, ele tem um desafio muito grande pela frente e ele tem pouca habilidade. E ele se sente ansioso por isso. Né? Isso, cara. Isso. Cara, assim, tu matou a pau. Matou a pau nessa perspectiva aí. Porque realmente, MacGyver, é uma dinâmica de desbalanço entre a ansiedade, tá? A ansiedade é uma dinâmica de desbalanço entre capacidade e expectativa. Existem circunstâncias, MacGyver, vamos pegar o exemplo do meu trabalho. Sim. Tem pessoas que eu não tenho capacidade para atender, MacGyver. Eu não tenho uma preparação moral, espiritual, técnica para atender determinadas pessoas. Sim. E o que eu faço? Qual que é uma atitude madura? Eu dizer, não, eu não vou te atender, eu vou te encaminhar para uma pessoa melhor. Só que nas circunstâncias da vida em geral, o que nós fazemos? A gente se expõe a circunstâncias que nós não temos habilidade e capacidade nenhuma para atender. Sim. E o que acontece com isso? Uma tristeza profunda, uma frustração absurda. E o que nós chamamos em geral essa tristeza e essa frustração? De ansiedade. A gente tem um dado, MacGyver, que é indiscutível. Tá? 10% dos brasileiros, 9,8, 9,6 dos brasileiros já receberam algum diagnóstico de ansiedade. MacGyver, isso é absurdo. Isso são 20 milhões de pessoas que se dizem ansiosas, que já passaram por algum diagnóstico. Mas é claro, há erros, né? Há diagnósticos mal feitos, enfim, mas o número continua sendo absurdo. Só que existe outra realidade, MacGyver. São os ansiosos que não foram diagnosticados, mas se autodiagnosticam. E na psicologia e nas ciências em geral, mas digo porque é o meu terreno aqui, há um problema central que é uma confusão conceitual. Um problema de linguagem mesmo. Assim. As pessoas elas não sabem o que cada coisa significa.
Elas acham que ansiedade é qualquer dorzinha na barriga. Elas acham que ansiedade é qualquer suor que escorre na mão. Não, não. Mas ansiedade é um nome fácil. Ansiedade é um nome fácil. E quando nós lidamos de forma limitada com o problema, nós imaginamos que a solução também é muito fácil e muito simplificada. Mas não. Isso que as pessoas chamam de ansiedade em geral, MacGyver, é somente o resultado de uma vida, de não viver a própria vida, de viver a vida de forma falsa, de viver uma mentira. Não são somente maus hábitos, também. Um dos passos para a cura da ansiedade é um reajuste nos hábitos. Acordar cedo, fazer exercício, diminuir o café, é óbvio, prática espiritual, é evidente. Perfeito. Essas coisas todas. Hábitos, sim, um ajuste fino nos hábitos. No entanto, há uma dimensão humana que o próprio Viktor Frankl trabalha muito, né, que é a dimensão dos valores. Né? São as coisas que eu considero importante para mim. As coisas que são inegociáveis, valores inegociáveis. E o ser humano, MacGyver, ele só sofre por coisas que são importantes. Eu só sofro por coisas que são importantes para mim. Né? Se a minha esposa fica doente, meu Deus do céu, eu fico muito preocupado. Mas agora, se, sei lá, o Biden, ou sei lá, não sei, uma pessoa que não tem ligação nenhuma fica doente, tá, Deus tem misericórdia. Mas eu não sinto nada, sei lá, eu continuo vivendo a minha vida tranquilamente. Isso é fundamental porque o nosso sofrimento, ele habita onde está o nosso coração. O nosso sofrimento, ele habita onde está, para onde está direcionado o nosso amor. E, MacGyver, eu só sofro, enfim, meus sofrimentos estão por conta da minha esposa, por conta do meu trabalho, por conta dos meus pacientes, e deu, acabou. Ou seja, tem um certo limite, não é por tudo que eu sofro. Eu gosto de fazer uma diferenciação com meus alunos, que é básica, que é elementar, que é a diferença de medo e de ansiedade. Tá? O medo nada mais é do que uma evitação de algo real, algo concreto. Assim. Eu estou aqui contigo na live, com meu amigo MacGyver, e entra, não sei, uma abelha aqui. Qual que vai ser a minha reação primeira, MacGyver, a minha e a tua? A gente vai, sei lá, a gente vai querer lutar ou fugir daquela circunstância. Eu vou querer bater, correr esse bicho daqui, ou vou sair correndo. Tem medo, meu Deus do céu. Só que isso é medo, tá? Ansiedade, MacGyver, ela é uma tensão, uma evitação de algo que não é concreto. Algo que, inclusive, MacGyver, não existe. Ou seja, algo que não está na realidade. E só existe solução para problemas reais. Não existe solução para problema da imaginação, problema da nossa cabeça. E grande parte dos sofrimentos que sofremos, MacGyver, eles são imaginários. Eles não são reais. Grande parte dos problemas, das coisas que nos angustiam, não existem. Não são provadas na realidade. Ou seja, não são dignos de sofrer. Isso é terrível. É terrível para o ser humano não ser digno do seu próprio sofrimento. Sofrer por algo que não deve ser sofrido. É uma questão de justiça. Existem coisas que merecem ser temidas, MacGyver. Fazer uma live não merece ser temido. É só uma live. É uma coisa, ok, tranquilo, leve. Mas agora, sei lá, dar uma palestra, atender uma pessoa num sofrimento terrível, numa depressão suicida, dar uma aula importantíssima na tua carreira, sim. Aí sim merece ser temido. Só que existem circunstâncias que não merecem. E, em geral, essas pessoas que se dizem ansiosas, MacGyver, sofrem porque têm um olhar distorcido para a realidade. Porque não sabem o que amam, porque não sabem o que desejam, porque não sabem o que querem da vida, porque não sabem quais são os seus valores, não sabem o que é importante para si mesmos. Por isso a confusão, por isso a desordem. Exatamente, esse termo que eu utilizar agora, Tomás, nos atendimentos da consultoria, eu falo uma coisa para as pessoas que é o seguinte: olha, você tem que saber dar peso às coisas. Peso real. Né? Você tem que saber dar peso às coisas. Se você dá peso a alguma coisa que nem existe ainda, se você não sabe quais são suas prioridades, você vai lutar
por uma coisa e se preocupar por uma coisa que não existe. É como você falou, é uma visão distorcida da realidade, né? E isso nada mais é do que o reflexo de uma desordem interior. Isso é só o resultado de uma desordem interior, né? Porque se essa pessoa ficar calada, não expressar nada, você não vai enxergar a desordem que ela apresenta, né? Então, como é que ela traduz essa desordem dela? Com movimentos de ansiedade, dando pesos a coisas que não merecem peso, né? Existem situações simples que não merecem aquele peso e as pessoas dão um peso enorme. E isso potencializa, né? Isso potencializa e muitas pessoas invertem o processo. As situações que merecem peso, que merecem uma importância grande, que são responsáveis e são fatores atratores de ordem dentro de você, as pessoas não estão nem aí. Não consideram. Né? Não consideram. Aí isso vai, claro que isso abarca muitas coisas, abarca o que a pessoa consome como conteúdo, abarca com quem a pessoa vive, quais são os valores dela. E para você saber dar peso às coisas, você tem que saber dar nome às coisas. Né? Então, e você só vai conseguir dar nome às coisas se você dominar a linguagem. O Ítalo tem falado isso recentemente, né? Se você não tem a linguagem bem ajustada, se você não domina a linguagem, você não vai conseguir dar nome às coisas. Se você não dá nome às coisas e não sabe, você está perdido. Você não tem a bússola na sua mão, você está desordenado, né? Então, isso na sua própria vida. E você não vai conseguir consertar fazendo outras coisas. Eu vou estudar. Vai levar o estudo na desordem, né? Eu vou entrar no Aliris. Putz, vai entrar desordenado, vai ficar perdido se ele não for humilde o suficiente. Que o principal sinal de humildade é a obediência, né? Se ele não for obediente àquela dinâmica do grupo para ele aprender, ele não vai conseguir melhorar. E essa ansiedade vai encontrar uma morada permanente no peito daquela pessoa, né? Ela tem que se permitir, ela tem que ser obediente. É claro que o sujeito que não domina a linguagem, ele pode melhorar. Como é que ele melhora? Lendo, aprendendo, né? Aniquilando-se, humilhando-se, né? Principalmente. Tem que se humilhar. Ele tem que perceber assim, olha, eu não sei isto, né? Eu não sei isto. Então, eu quero aprender isto. Eu não sei isto, eu quero aprender com o Tomás. Então, é você se aniquilar, é você se humilhar, é você se rebaixar para depois subir. Né? Para depois subir. Ontem eu comentei, muita coisa eu comentei nessa Masterclass, foi muito, muito rico esse negócio. E assim, olha, o nosso Senhor, quando o verbo se tornou carne, o verbo encarnado ele veio para cá, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele veio em condição divina. Ele veio em condição divina, só que ele quis se assemelhar a nós, pecadores miseráveis. Ele quis se assemelhar a nós, ser semelhante a nós. Então ele aniquilou-se a si mesmo. Ele se humilhou. Né? Então ele desceu daquela condição divina e desceu infinitamente até chegar ao nosso nível humano, miserável, para nos ensinar várias coisas. E ainda assumiu a condição de escravo, basicamente, porque nós somos escravos de nosso Senhor. Né? E foi ali. E ele passou por tudo, pelas chicotadas, por tudo. Para o quê? Para mostrar para todos nós o que realmente nós devemos dar valor. Lógico, é magnanimidade isso. Ele sabia, né, lá na frente, o que é que queria mostrar para nós. Então, trazendo isso para, claro, com as devidas proporções, trazendo isso para um sujeito que não domina a linguagem, que não consegue dar nome às coisas, se rebaixe. Humildade, né? Rebaixe-se. E hoje as pessoas são soberbas, né? As pessoas são presunçosas. As pessoas querem assumir coisas sem a capacidade de assumir, sem ter capacidade para isso. Então pega um desafio grande, não tem uma habilidade necessária, se torna uma pessoa ansiosa, né? Então isso vai começando a causar
um certo movimento estranho que nem ela mesma sabe dar nome. Ela chega para você dizendo: Tomás, minha mão está suando, estou ansioso. Não consegue dar nome. Não consegue dar nome. Né? E, professor, eu recebo muitas pessoas, e o senhor deve receber também, que estão com algum problema de ordem, inclusive até espiritual, né, psicológica, que habita mesmo uma dor na alma, um sofrimento na alma. E eles perguntam para nós assim: professor Tomás, o que eu tenho que ler para arrumar isso aqui? Que curso eu tenho o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? É um certo ativismo assim psicológico que eu chamo, que mais enlouquece do que é curativo e desespera as pessoas. Isso é um problema antigo, isso não é novo, né? O ser humano sempre buscou tapar um buraco com coisas que não alimentam, tapar um buraco na areia com água. Não, Sim. São pouquíssimas as coisas, e talvez uma só, né, que tapa o buraco do ser humano, né, que é o próprio Deus, né, que é o próprio amor, que é a própria verdade. E em quantas coisas nós buscamos suprir essa carência que temos? Em tantas coisas. E o senhor que é professor deve ver por aí pessoas que acham que a solução de suas vidas não sei, é o próprio título, que a solução de sua vida não sei, é um conceito específico. Pelo amor de Deus, que vida mesquinha, que vida podre. E são essas pessoas, não é, professor, que depois procuram o Tomás com ansiedade. São essas Sim. pessoas que depois estão desesperadas por aí, porque estão vivendo como cachorros, aproveitando somente a migalha que cai da mesa. Não, a vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que a própria razão. O ser humano não se limita a isso. O ser humano não se limita a desejos, a paixões, como o Dr. Freud errou profundamente e fudeu com a nossa civilização aí. Não, o ser humano não é isso. O ser humano é mais. O ser humano ele anseia a profundidade. É do que em alto. Né? O ser humano quer mergulhar em águas mais profundas sempre, a todo momento. E a gente busca e não encontramos, MacGyver. Isso no estudo, em geral, grande parte das pessoas não encontra no estudo. Não encontra no estudo. O estudo talvez é um meio para chegar em algum outro momento para alguém com uma graça, né, conseguir encontrar esperança aí. Mas não está aí. Essas coisas todas para o nosso uso, são lícitas, são justas, mas tem o seu limite, inclusive. E no âmbito do estudo, essa ideia da capacidade da expectativa deve ser muito meditada, assim, né, MacGyver? O ser humano ele tem sim um limite. A inteligência humana tem um limite. Sim. Né? E ela só é aperfeiçoada com uma coisa também, com a graça. Só a graça aperfeiçoa a natureza. O ser humano pode chegar somente a um nível específico e aí deu, acabou, pronto. Mas se eu busco no prazer, no desejo, essa altura, essa profundidade, eu vou me frustrar, portanto, vou ficar ansioso, né? Sim. Essa questão desse confronto que você falou é fundamental, porque isso esclarece muitas coisas para as pessoas, né? Você tem um desafio ali e você tem a sua habilidade e você vai se defrontar com aquilo. Se a sua habilidade for muito pequena e aquele desafio for muito grande, dois movimentos vão acontecer. Um estado ansioso e frustração. O indivíduo vai se frustrar. Por outro lado, se o desafio tiver um nível muito baixo e o sujeito tiver uma habilidade muito grande, ele vai entrar num estado de relaxamento, ele vai ficar muito tranquilo, né? É uma zona de conforto para ele. Então imagina você chegar, Tomás, tem uma palestra para você dar uma aula a respeito, falar um pouco da biografia do Allers. Você vai com uma tranquilidade muito grande, porque aquele desafio tem um baixo nível para você. Você já estudou tanto, você tem uma habilidade, então você vai estar relaxado, numa zona de conforto, né? Agora, se
se você me pedir para eu falar da vida do Alex, essa coisa inverte. É um desafio muito grande para mim, com uma habilidade que eu não tenho, Ótimo, mas eu tenho que ótimo. desenvolver. Então, eu vou entrar num estado ansioso e eu posso me Aham. frustrar com isso, né? Agora, existe um meio termo, que é um desafio com nível médio e você com habilidade mediana, onde as coisas se encontram. Média, mediana. Uhum. E aí você fica no estado mais de controle, você tem controle da situação, né? Então é um estado confortável também. Só que aí o que nós devemos almejar? Desafio máximo e habilidade máxima, né? Que é o ponto Claro. em que nós devemos alcançar. Então as pessoas que É chegaram a na consultoria perfeição. com... É, Perfeição, né? exato. As pessoas que chegaram na consultoria com essa desse MacGyver, eu não consegui estudar. A primeira coisa que eu perguntei, que eu pergunto é: você está estudando o quê? Ah, estou Uhum. estudando tal coisa. Mas que passos você deu antes para chegar até aqui? Né? E assim, ah, não, eu vim logo para cá. Assim, é lógico que isso não vai dar Tá certo, errado. né? Porque é uma escada, você tem que subir uma escada. Então você tem pouca habilidade, você tem pouco recurso para um desafio muito grande, né? Eu costumo dizer, olha, o sujeito quer estudar teologia, ele tem que passar necessariamente pela filosofia, Claro. né? E para você estudar filosofia, você tem que estudar Filosofia. logo ali as ciências inferiores, por assim dizer, né? Sim. Quando você estuda profundamente a psicologia, você vai desembocar onde? Na filosofia, né? Naturalmente. Uhum. Quanto mais você se embrenha na psicologia, mais você para na filosofia. E quanto mais você se embrenha na filosofia, mais você percebe a teologia, né? Então, a filosofia é a orientadora das outras ciências. E a teologia é o farol que guia a filosofia, né? Então, se você não tem essa noção de escada, se você está estudando aqui psicologia, vamos supor, não se aprofunda muito, não passa pela filosofia e quer ir logo para a teologia, você vai se frustrar, você vai pensar que não consegue memorizar, você vai pensar que não consegue entender, que você está limitado intelectualmente. Só que você só quis um atalho e atalhos não existem, né? Você não pode criar um atalho na sua vida de estudo. E aí você vai ficar com esse estado ansioso, que na verdade não é nem uma ansiedade, é um estado ansioso, Faz mesmo. né? Talvez o sujeito não consiga nem dar um nome, se eu não consigo estudar isso, não consigo memorizar isso. Olha, você consegue, mas você tem que dar alguns passos antes, né? Alguns passos antes. Então, o sujeito entrou no primeiro semestre de psicologia, você vai jogar ele dentro de um consultório? Uhum. Vai se frustrar, ele tem que seguir passos, né? Tem que seguir passos. Se tudo ocorresse normalmente, fosse ótimo, mas a coisa ocorre meio deturpada, né? Hoje na Uhum. Sim, sim, universidade, sim. né, Claro, não, Tomás? perfeitamente. Uhum. É isso, Magava. E qual que é o movimento natural do homem quando a gente percebe alguém que já alcançou algo que a gente não consegue alcançar? É a tal da inveja. Né? Perfeito. Eu passo a invejar. O vídeo, eu não sei se o senhor conhece, tem um poema, Sim, diz que é a Gruta da Inveja. Sensacional, assim, que ela diz que a inveja é como um líquido podre na nossa boca que apodrece os nossos dentes, assim, caramba, é uma coisa horripilante, que, caramba, que se ela vem de fora, né, e nós optamos por colocar por dentro e ela nos apodrece, né? É um sim, fel, né, ele chama, né, sim. é um fel. E que coisa terrível que é a inveja, e que coisa terrível um estudante invejoso. E, em geral, MacGyver, aquele que sofre de ansiedade ou que está num estado ansioso também sofre da inveja. Também Sim. sofre da inveja. Tem uma tristeza tremenda pelo bem alheio. E, ao mesmo tempo, nessa perspectiva das doenças da alma, as doenças espirituais, há também outra que é muito comum para quem está estudando e para o ansioso, portanto, que é a tal da assídia, que, né, é uma preguiça por ser bom. Eu vejo aqui o MacGyver, caramba, um intelectual, um grande professor, mas aquilo me traz uma preguiça terrível, me traz um desânimo. Meu Deus, eu renuncio a isso. Eu renuncio, inclusive, ao próprio Deus. Assim, eu vejo o quanto Deus pode me oferecer, o quanto a escada espiritual é possível, o quanto a escada para o céu é possível, o quanto eu posso ser amigo de Deus,
mas isso me dá uma preguiça, isso me dá uma preguiça. E o que eu faço? É a tal da vida de cachorro, que uma pessoa botou ali. Eu passo a ver uma vida de cachorro, invejoso, Sim, portanto, ansioso, com preguiça, podre por dentro. E o que a gente vê? Qual que fica perceptível? Somente o sintoma. Fica só o sintoma, fica só aquilo que transborda. Meus caros, que estão aqui, né, que são atormentados pela ansiedade, a tua ansiedade não é somente esse sintoma aparente. Fica certo disso. E se você tomar um medicamento, vai diminuir um pouquinho, mas a causa vai ficar. E a causa é o mais duro, porque a causa é tratada com uma postura diante da vida, com uma postura corajosa, com uma postura ordenada, com uma busca de fato pela virtude, uma busca de fato pela perfeição. Só é sim. possível curar a ansiedade. Por isso que os psicólogos modernos não falam em cura de ansiedade. Se você fizer uma pesquisa simples no Google, botando cura da ansiedade, vai ter artigos falando contra esse tipo de coisa. Porque eles não conhecem a cura. Uhum. Porque eles tratam somente aquilo que é sensível, somente aquela dimensão vulgar do homem. Mas nós não somos vulgares. O ser humano, sim, é chamado, inclusive, à santidade, é chamado, inclusive, à perfeição. Pelo amor de Deus, não vamos se limitar a isso. Inclusive a ansiedade, a depressão, o transtorno do pânico, todas essas doenças aí que a ciência deu esse nome, são tratadas também dessa forma. Não tem como, MacGyver, não tem como, pessoal, ignorar a dimensão espiritual, a dimensão moral. Por isso que o Allers ele foi tão grandioso, assim, né? Porque o cara estava em Viena, né? Dominada pela mentalidade psicanalítica. Sim. Eu ia dizer marxista, mas de algum modo, inclusive, pode até ser. A Viena estava tomada por aquilo ali. E o cara, Uhum. ele foi contra aquele tipo de coisa porque ele percebia que os movimentos que aconteciam no peito dele não eram aquilo que o Freud dizia. O Freud não estava falando sobre o ser humano. O ser humano não é só desejo, não é só paixão, não é só essa parte sensível, não. O ser humano ele pode, inclusive, chegar ao céu. Ele pode, inclusive, ser perfeito. Então, vamos ser sinceros conosco mesmos aqui. Né? O ser humano ele não nasceu só para ele não depende somente de sintomas aparentes enfim, e físicos. Não, não é só isso. O ser humano é mais. Sim. Você toca na casca, o núcleo você não toca, né? Não, não toca, Sem não a toca. parte espiritual não toca. E essa questão Não. da ansiedade que você estava falando, e da inveja e da assídia, a ansiedade está ligada a tudo isso, né? Porque quando ela gera uma frustração, Tomás, o sujeito frustrado, ele tende a ficar paralisado, né? O sujeito que é invejoso, geralmente, ele é um sujeito que está paralisado no tempo. Ele observa as pessoas, o tempo vai passando, as pessoas vão melhorando, vão ganhando espaço e ele fica ali na mesma, né? Porque a frustração mina, quebra a força motriz do sujeito, que é a vontade, né? Uhum, Só a vontade gera esse movimento genuíno na gente. claro. Então, o invejoso, ele fica parado, frustrado, vê os outros crescendo e não consegue fazer nada, ele só consegue invejar, né? E esse fel que está na boca dele, esse líquido podre que você falou, quando ele for falar com alguém, aquela outra pessoa vai sentir essa podridão. E Perfeito. qual é a consequência disso? As relações humanas vão ser quebradas, né? Vão ser quebradas. Então, no final das contas, o sujeito invejoso, ele vai ficar solitário, né? Ele vai ficar num vazio existencial tão profundo que... E outra coisa, isso vai piorar se ele não souber dar nome a isso que ele tem, né? Imagina, ele perdido, ele não sabe que ele é invejoso. Imagina a situação de um sujeito desse, né? E na vida de estudo, você sabe, na universidade, entre grupos de alunos, entre professores, existe essa questão da inveja. E é uma coisa muito pesada, entendeu? É uma coisa muito pesada. Pessoas no trabalho que querem derrubar você, né? Porque você está ganhando dinheiro de outra forma, está vendo bem, eu tenho um carro melhor. São Uhum. coisas tão pequenas, né? Mesquinhas, né? Mesquinharias. Mesquinhas. O Tomás tem um carro super bom e o cara tem o mesmo nível que eu na universidade e tem um carro bom. Por que ele tem e eu não tenho?
né? É assim, é uma coisa mesquinha, uma coisa meio fétida mesmo, né? É. E você percebe porque na universidade essa questão da inveja ela é um produto da soberba, né? O sujeito, Sim. ele existe uma soberba alastrada lá dentro, pessoas, professores que só aceitam ser chamados de professor, doutor, fulano de tal, né? Que se você não falar assim, ele nem responde, né? Só aceita ser chamado desse jeito. Então, são coisas bizarras como essas, né? Falar de coisas espirituais dentro da universidade, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, ninguém fala disso. Ninguém fala disso, né? Professor, uma curiosidade assim, tá? Sim, Vou abrir aqui, vou abrir o jogo. vá. Como é que o senhor lida assim com essas coisas lá no ambiente universitário? Eu não frequento a sala dos professores, é muito simples, né? Não frequento, né? Porque quando você, isso vale para de todas é, as instituições que eu já trabalhei, enfim, pode ser numa privada, numa particular, independe. Amigos meus de outros estados também já relataram isso. Existe um mar, quando você entra na sala dos professores, o que é que você vai escutar? Reclamação. As pessoas Hum. reclamando, né? As pessoas reclamando. Dizem, não sei o que, não tá legal, não sei o que, isso, não sei o que. Ou seja, é um mar de negatividade que eu nem prefiro ir para a sala dos professores. Eu termino a minha aula e vou para outra sala de aula que eu tenho que ir, ou então fico esperando meus alunos ali, né? E de lá eu vou pro meu gabinete, ou então eu vou, dependendo do horário, se tiver no meu horário de ir embora, eu vou embora, né? Isso quando era presencial, né? Claro. Quando é assim, a distância, é, em casa isso não ocorre, né? Mas eu gosto desse contato com o aluno para que ele perceba. É bom que eu fortaleço isso, porque o contato com o aluno é fundamental, porque assim, aluno, essa história de aluno não é um sujeito sem luz, essa coisa Hum. não Aham. existe isso, né? Tem Aham. gente que Sim, traz sim, sim. aluno, né? É, A de é. negatividade, aluno sem Sim. luz. Não é isso, meu filho. Isso aí não é, isso é balela, isso aí não existe. Né? Você tem ali uma pessoa que você quer tornar melhor do que você. E você tem que dar o máximo de si ali. O máximo. Né? Você está ali para servir, não é? Você está ali para servir. E toda aula é uma espécie de estudo. E todo estudo é uma oração à verdade. Nossa, Né? sensacional. Eu coloquei isso um dia no meu Instagram, faz muito tempo e etc. E eu falando para os meus alunos, eu disse, olha, vocês façam a oração de São Tomás antes de estudar, né? Porque isso vai gerar um movimento em vocês que vocês não têm noção, entendeu? Vocês não têm noção. Então, antes de entrar em sala de aula, eu sempre costumo, até algumas vezes eu confesso que não dá tempo. Né? Hoje, por Hum. exemplo, cheguei nas pressas e já fui ligando o computador e etc. Mas quando não está apressado nem nada, antes de entrar em sala de aula, eu rezo o terço, né? Porque ali é como se eu estivesse entrando num ambiente sagrado, Claro. né? Ótimo. Para os meus alunos. Entendeu? Então, eu estou ali para tornar aquelas pessoas melhores do que eu. E aquele conhecimento que eu tenho que passar num certo limite que eu sei que o aluno vai compreender, porque eu não posso me achar demais, que tem professor que faz isso. Coloca um conteúdo muito difícil para os alunos acharem que eles sabem muito, mas o aluno não aprendeu, né? E aí do que adianta? Você tem que saber o limite. A Larissa está perguntando aqui qual é a oração. Larissa, você coloca no Google assim, ó, oração de São Tomás para os estudos, né? E aí você vai uma oração belíssima, e vale a pena, façam isso, né? E aí quando você encaixa a vida espiritual com a vida intelectual e com a vida prática, porque não adianta você seguir uma vida de estudos e não colocar isso na prática. Não adianta, né? Você vai se isolar se você não colocar a sua todo o seu conhecimento, o que você estudou na prática, você vai se isolar, você vai começar a estudar coisas e vai se isolando cada vez mais das pessoas, e isso vai construir, Tomás, dentro da nossa cabeça uma estrutura psicótica, Hum. entendeu? Porque a gente vai achar que nós estamos entendendo o que está acontecendo na realidade, mas na verdade as coisas estão totalmente invertidas, né?
Então, esse é o momento em que o estudo ele é maléfico. Né? Esse é o momento em que o estudo é maléfico. Quanto mais você estuda, mais você se afasta da realidade, mais você se afasta das pessoas. Né? Então, essa história de o contato com os alunos é importante por causa disso, porque você vai entender e ficar cada vez mais dentro da realidade. Porque uma coisa é a realidade dos professores, outra coisa é aquela realidade ali fragmentada, né? Aquele pedaço do aluno. Qual é a dor dele? Qual é a dificuldade dele? Né? Eu não posso dizer para um aluno meu que que estudar é só sentar a bunda na cadeira, mas eu não posso falar isso para ele. Eu não sei o que se passa no coração dele. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Eu não posso dizer para ele que estudar é só sentar a bunda na cadeira. Eu não posso, porque não é. Entendeu? Porque não é. É a mesma coisa que eu falar para você que fazer psicoterapia é só sentar a bunda na cadeira e ficar falando coisas boas. Não é. Não é. Às vezes você tem que falar coisas que, que o Chico, como fala aqui no Ceará, né? O chicote é grande. Né? A chicotada vai doer, mas isso vai quebrar aquele véu que está cobrindo o seu rosto. Né? Eu tenho que soltar o chicote para isso acontecer. Então, se o estudo está afastando você da realidade, isso tem tudo a ver com ansiedade, porque o sujeito vai aqui, ó, né? Vai se isolando, se isolando, se isolando, se isolando, e é quando a ansiedade ela começa a sofrer uma espécie de mutação, aí isso decai na depressão. Né? Tristeza. Né? Numa tristeza profunda e etc. Então, assim, quando eu estou ali em contato com o aluno, eu começo a perceber qual é a dor dele. Né? Converso com ele. Tem alguns que se sentem à vontade para externar mais coisas. E eu trato como fosse uma confissão, né? Na proporção. Eu não vou falar aquilo. Eu não vou contar aquilo para ninguém, obviamente, eu vou respeitar aquela situação, mas eu vou ajudá-lo na medida do possível. Eu disse, olha, faça isso, siga por aqui. Eu já passei por isso, porque geralmente isso, né, conversa muito com o nosso passado. E eu mostro para ele, ó, siga por aqui, reze, como é que está a sua vida espiritual, como é que você está seguindo isso aqui. Porque estudar não é sentar a bunda na cadeira, não é. A gente vê muito isso por aí, as pessoas falando isso toda hora e etc. Né? Dependendo do contexto, eu até entendo, né? Mas não vale a pena porque as pessoas podem interpretar isso de uma outra maneira. Né? Porque assim, aquela pessoa, ela tem aquela tristeza profunda, é uma pessoa invejosa, né? Como é que está a vontade dessa pessoa? Eu vou dizer que é para sentar a bunda na cadeira e estudar? Que tipo de ordenação ela tem? Ela ordenou os estudos? Né? Que passos ela pretende seguir para chegar onde ela quer? Né? Então, assim, entra numa sala de aula como se estivesse entrando mesmo numa área sagrada. E é. Porque se o intelectual ele é um consagrado, um professor que segue uma vida intelectual, ele é um consagrado e a sala é um local sagrado para ele. Porque ele vai estar externando verdades, ele vai estar em busca de verdades ali dentro, né? Vai estar abrindo os olhos de pessoas que estão ali. Diga, Tomás, desculpa. A aula é como se fosse Não, perfeito, professor, obrigado por isso, tá? A aula é como se fosse um sacrifício ali do professor, não é? Olha Sim. Que sensacional isso. Sim. E você nutre... Diga, desculpa. Não, eu ia só te agradecer, MacGyver, assim, e não sei se tem algum aluno teu aqui, cara, e que povo bem abençoado, assim, de ter como professor, Amém. meu cara. Nossa, Amém. que legal, Obrigado. coisa boa. Eu tive bons professores também, MacGyver, e professor, assim, como o senhor, muda a vida profundamente dos alunos. Né? Porque não é somente uma aula que acontece ali, perfeito? É como se fosse uma missa mesmo, né? Sim. Né? É um sacrifício, é uma entrega. Na medida, tomando as proporções, né? E muda uma vida inteira. Né? Penetra a personalidade, penetra a alma daquele aluno ali. Sim. Sensacional. O senhor ia falar, né? Sim. O que eu ia falar era o seguinte, e você passar para os alunos o conceito de paciência, né? As pessoas são muito impacientes, principalmente com essa questão da pornografia, que tem a ver com ansiedade, que tem a ver com muita coisa. Então,
hoje as pessoas têm esse movimento de impaciência. E isso acaba e enfraquece várias coisas na nossa vida. Porque a paciência, ela é a virtude, é uma virtude a paciência, né? Um dia um aluno falou assim para mim, professor, o senhor fala de uma maneira tão calma, tão paciente, não sei o quê. Eu disse, mas é isso que tem que ocorrer. Eu não falei sempre assim. Tem que lutar para isso, né? Isso é um trabalho que exige um certo esforço, mas por quê? Sim. Eu não fiz isso em vão, mas quando você sabe e quando você percebe que a paciência ela é uma virtude que é a guardiã das outras virtudes, Uhum. aí você vai entender por que a paciência é importante. Porque quando você nutre a paciência, você vai nutrir uma outra virtude muito importante, Tomás, que é a virtude da fortaleza. Né? E aí você vai começar a ter força para passar por tribulações que o caminho sempre vai apresentar. Né? E se você tem forças para passar por isso e ainda continua estudando, você nutre uma outra virtude, que é a virtude da estudiosidade. Né? E aí você vai nutrindo as outras. Aí você vai perceber que você não pode dar um passo largo demais. Né? E aí você vai nutrir a virtude da temperança. Você vai saber a medida das coisas. Né? E aí você vai modelando e conversando bem com aquelas virtudes. Agora, se você é impaciente, todo esse dominó cai. Tá entendendo? O senhor falou agora da estudiosidade, né? A estudiosidade é o contrário da curiosidade, né? E o curioso é ansioso. E o curioso é impaciente. Exatamente. Então, né? Então, tem uma articulação riquíssima, né? Que a gente está fazendo aqui, né? Que coisa boa. Que coisa boa essa live, essa oportunidade, professor. Sim. Né? Estou Eu muito agradeço. feliz, muito satisfeito. Agradeço, Tomás. De coração, agradeço. Foi um prazer enorme falar com você. Eu espero que nós tenhamos outras oportunidades para a gente conversar. Certamente, quando eu for ao Sul, eu Venha. farei questão de encontrar você, a sua esposa, Vai ser para uma que a alegria. gente troque uma ideia boa dessa, né? Nós temos que, eu falo para o pessoal no Instagram, nós estamos aqui para formar um exército do bem, nos fortalecer, nós estamos entrincheirados, isso é um fato. Nós não podemos esmorecer, nós não podemos desistir. E quando nós encontramos soldados bons e fortes como você, nós temos que unir forças para que a gente possa fortalecer outras pessoas, agregar mais pessoas, para que a gente possa derrotar esse mal que assola a gente todos os dias e que está na espreita, não é? Bem, perfeitamente colocado. E conte comigo, MacGyver. E eu gostaria de te convidar, cara, para dar uma aula lá no Clube Adams. Será uma honra. Pô, Será uma coisa honra boa. para mim. Que bom, Aceito, que bom. já está aceito. Será uma Tá, honra. perfeito. É isso, meu caro. Que coisa boa. Nossa, fiquei muito feliz aqui. Quero muito te conhecer, né? Vai ser uma alegria enorme, cara. Vai ser uma alegria. Que coisa boa. Também. Que bom, que bom. E tu tá com algum carrinho aberto, alguma coisa, MacGyver? Como é que tá aí teus lançamentos aí? Não tô com. Eu vou lançar agora, não é Como é que um tá? carrinho, é um desafio, né? Que eu vou criar Coisa boa. no Instagram. E o desafio ele tem um título bem ácido, Como é que é? que é Mentiram para você sobre o estudo. Poxa, Né? sensacional. E aí eu vou divulgar no meu Instagram isso em breve. Já estou divulgando já e depois vou dar mais informações dos dias e do que vai ser abordado em cada um desses dias. E eu conto com você nessa empreitada aí. Sim, conta comigo para divulgar. Vou tá lá dentro com a minha turma lá. Fica certo disso, cara. Tá, Fica certo. show de bola. Tá. Agradeço de coração, Valeu, Tomás, valeu. que Deus abençoe você, sua esposa, também. Amém. o seu matrimônio. Saiba que agora você tem um sujeito aqui no Nordeste, em Fortaleza, que você pode contar. Pô, que coisa boa, que honra, meu caro, que coisa boa. Pessoal que quer divulgar essa live, tira um print aqui, né, pra gente aparecer, né, e marca aqui para divulgar o nosso trabalho, divulgar o trabalho do MacGyver, nos seguidores também, porque a gente precisa um do outro, né, MacGyver, para seguir firme nessa. Então, tira um print aí e marca a gente aí, tá? Valeu, Exatamente. Honra Valeu, enorme. Tomás. Fica com Deus, cara. Até mais. Um forte abraço. Tchau, tchau. Outro, valeu, tchau. Valeu, tchau.